Muitas revelações nesse episódio, tá? Conhecemos mais sobre o passado do Capitão Pátria e, embora ele tenha matado todas as pessoas naquele laboratório, ele conscientemente deixou uma pessoa viva. Por quê? Vamos falar disso. Tivemos também revelações do que é que anda acontecendo de verdade com o Billy Bruto e um mistério foi levantado. O que tá havendo com a mãe do Huey? Quem é ela de verdade? Qual foi o objetivo dela em dar composto V pro pai do Huey? E agora que ele acordou, ele virou um super? Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de The Boys. Lembrando pra vocês que estamos tendo uma grande cobertura da quarta temporada de The Boys aqui no canal. Toda semana a gente tem a análise do episódio da semana e tem também vídeos extras ajudando a aprofundar algum conceito trazido no episódio ou trazendo alguma informação dos quadrinhos também que é bem interessante. Então se você gosta desse universo, eu peço pra você se inscrever agora no canal se você não está inscrito, ativar o sino de notificação e me seguir no Instagram também para acompanhar o conteúdo exclusivo que eu levo para lá. Gostaria de começar esse vídeo falando sobre o Capitão Pátria. E eu gostaria de me corrigir também, porque eu disse em vídeos anteriores que o Ryan foi o primeiro super a nascer com poderes, mas eu estava equivocado. Acontece que eu me confundi porque eu acabei misturando quadrinhos com série. Nos quadrinhos, sim, o Ryan é a primeira pessoa e, na verdade, o único super a nascer com poderes, mas ele morre logo depois de nascer, só que na série tem uma outra pessoa, o Capitão Pátria. Porque nos quadrinhos, o Capitão Pátria também é injetado com o composto V quando ele era criança. Na série, a gente viu que a Vought estava planejando criar o maior super-herói do mundo antes do Capitão Pátria nascer. Porque em 1980, o Jonah Vogelbaum pediu para que o Soldier Boy, gozasse num potinho lá. Então eles utilizaram o sêmen do Soldier Boy, estudaram o sêmen do Soldier Boy e eles manipularam esse sêmen. Deram um boost nesse sêmen, provavelmente um boost com composto V nesse sêmen. E utilizando uma barriga de aluguel, criou o John, que futuramente viria a ser conhecido como Capitão Pátria. Descobrimos nesse episódio que o Capitão Pátria nasceu em 1981 e ele acabou matando, a mulher que aceitou gerar ele, a mulher que aceitou ser a barriga de aluguel. E a Bárbara, descrevendo o nascimento do Capitão Pátria aqui na série, é igualzinho o nascimento do Ryan nos quadrinhos. Ele matando a mãe ao nascer, com olhos de laser e o cordão umbilical pendurado mesmo. A diferença é que nos quadrinhos o Billy Bruto mata esse super, mata esse bebê assim que ele nasce. E na série não. Na série eles criaram esse super para ser o grande herói de todos os tempos. Em 1984, quando o John tinha apenas 3 anos, a Vought teve certeza de que o experimento que eles tinham conduzido tinha sido um sucesso. Então eles não precisavam mais do Soldier Boy porque eles conseguiram com sucesso um herói melhor do que ele, um upgrade. E aí entregaram o Soldier Boy aos russos. Em 1987, quando o Capitão Pátria tinha apenas 6 anos, eles já estavam trabalhando no design do seu traje de super-herói. O cara foi concebido para ser um material lucrativo, sabe? E de forma cruel, o John criança passou por todo tipo de teste para testarem a sua resistência física, a sua super resistência. A gente viu que colocaram ele no forno, ele foi exposto também a frio. E embora ele fosse super resistente e não se machucasse com esses testes, ele ainda assim sentia dor. E eu tanto teorizei com vocês que a Vought provavelmente deveria ter criado uma salvaguarda em caso do Capitão Pátria sair de controle e que essa salvaguarda estava escondida, que o Stan Edgar tinha um plano, mas agora eu já penso diferente, porque esse episódio revelou pra gente que a salvaguarda que a Vought criou foi a própria loucura do Capitão Pátria. Contratar os melhores psicólogos e neurologistas para aprisionar o Capitão Pátria dentro da sua própria mente. E isso ficou muito claro aqui nesse episódio, porque no final, o John, o Capitão Pátria, ele matou todas as pessoas que trabalhavam naquele laboratório, mas deixou uma pessoa viva. Quem? A Bárbara, que era a chefe, que era a pessoa que conduzia todos esses experimentos com ele. A Bárbara, o Jonah Vogelbaum e o Stan Edgar foram as pessoas que criaram o John e as pessoas em que o John continua buscando aprovação. O Capitão Pátria já teve aqui nessa própria temporada, pesadelos, ouvindo a voz do Stan Edgar chamando ele de produto ruim. E assim, mesmo o Capitão Pátria muito contrariado, ele sempre respeitou o Stan Edgar. Naquela cena na segunda temporada em que o Edgar sai de cena e chama ele de produto ruim, eu achei que o Capitão Pátria iria matá-lo, mas não, deixou ele vivo. Na época eu não entendi, mas agora tudo faz sentido. A prisão mental que a Vought impôs ainda está lá. Mas isso não é bom, Porque assim, cara, o John, o Capitão Pátria, ele tá ficando cada vez mais maluco. E quando ele vai ficando cada vez mais maluco, ele vai ficando cada vez mais perigoso. E ele, com certeza, vai se voltar contra a Vought. Então a Vought criou um produto que vai se voltar contra ela no futuro e vai acabar com ela. Mas, em geral, eu gostei muito dessa cena. O Anthony Starr é um ator sensacional. O Capitão Pátria é
o melhor personagem da série, não tem como negar, ele é o vilão, mas ele é o melhor personagem. E vou confessar pra vocês que eu fiquei muito apreensivo vendo ele torturar as pessoas que o torturaram no passado. Quando ele falou pro Marty bater uma, eu falei, cara, é só isso? Bora, Marty, você consegue. Eu fiquei aqui em casa assistindo e torcendo pro Marty. Falei, vai, Marty, fecha esse olho, bate uma logo, acaba com isso, mano. De verdade, né? A vida dele tava nas mãos dele. Então eu falei, cara, fecha o olho, se concentra, vai, fiquei torcendo por ele. Mas assim, é compreensível ele não conseguir chegar lá, ele não conseguir ficar nem excitado, porque uma pressão do caramba, né? O Capitão Pátria tava ali pra matar ele. Então, assim, dá pra entender o Marty também. Mas ele, pelo menos, teve mais chance do que o cara do forno. Uma coisa interessante aqui dessa cena é que a gente viu que quando ele tinha 16 anos, ele passou a ser chamado de The Homelander, né? O Capitão Pátria, com o artigo antes do nome. E a gente sabe da série de animação The Boys Diabólico, que quando ele foi apresentado ao público, ele foi apresentado como The Homelander, né? Só que a Madeleine Sewell que sugeriu a ele utilizar apenas Homelander, apenas Capitão Pátria, e ele gostou da ideia dela, gostou dessa sugestão, e aí ele passou a ser chamado assim. Vamos falar do Billy Bruto. Até então, eu tava achando que aquela saliência que a gente via, né, na temporada dele, a gente viu isso no final da temporada passada, a gente viu também isso nos 3 primeiros episódios, pra mim isso era consequência do uso prolongado de V24, pra mim isso era o cérebro dele derretendo, né, acabando, só que parece que não, parece que tem uma criatura vivendo dentro dele. E essa cobra, né, esse verme, tava andando nas costas dele, então assim, isso não pode ser o cérebro dele se deteriorando, parece que tem sim um verme, parece que tem uma espécie de alien crescendo e vivendo dentro do Billy Bruto. Então vamos lá, no final da 3ª temporada, o Billy Bruto fez um monte de exames, fez raio-x, fez um monte de coisa, e o médico que o atendeu disse que ele tinha no máximo 18 meses de vida. E já naquela cena, a gente vê uma saliência bem pequenininha ali na têmpora dele. Aqui, já nesse 4º episódio, a gente descobriu que o Billy Bruto, ele injetou o composto V, acreditando, né, que o composto V poderia curá-lo das sequelas do uso do V24, só que, segundo ele, né, isso só o aproximou da morte, ou seja, o composto V não fez nada com ele, não alterou o físico dele, porque o composto V provavelmente está alimentando esse animal. Ou seja, o Billy Bruto usou o composto V, mas na verdade quem virou super não foi ele, foi a cobra, foi esse alien que está crescendo dentro dele. E com isso esse alien ficou ainda mais forte. E naquela cena em que o Ezequiel estava quase matando o Billy Bruto, a gente viu, né, que o alien estava andando ali no corpo dele e esse alien estava muito nervoso, né? O alien não poderia deixar o hospedeiro dele morrer, porque se o hospedeiro morrer, o alien morre também. E por isso que aconteceu aquilo, né? O Billy teve um blackout e o Ezequiel morreu e, enfim, foi uma morte meio esquisita, né? Foi uma morte bem morte mesmo, sabe? Foi uma morte bem esquartejada que o sangue do Ezequiel ficou para todos os lados. E eu não acho que o Bruto virou um super, tá? Pelo menos não ainda. Eu acho que o composto V que ele aplicou foi todo para esse verme. Então, assim, eu não tenho ainda muita ideia do que pode acontecer com ele pela frente. E surgem perguntas, né? O que vai acontecer com esse alien quando ele tiver grande o suficiente? Ele vai nascer e vai matar o hospedeiro? Ele vai abrir a barriga do Bruto, vai sair um demônio daí de dentro e o Bruto vai morrer? Não sabemos. É interessante notar também que o Capitão Pátria olhou pro Billy Bruto e não viu esse verme. O que o Capitão Pátria viu foi o cérebro do Bruto se deteriorando. O mesmo que o médico viu no raio-x lá do Bruto. Então, assim, parece que esse verme ele consegue se esconder quando quer. Então isso já é mais um plot interessante aí pra gente ficar de olho. Falando sobre a Espoleta e a Luz Estrela. E esse é o assunto mais delicado do episódio, o assunto que eu tenho certeza que vai tomar a internet, que vai todo mundo comentar, e que a galera que tava reclamando, né, vai falar, ah, nossa, The Boys virou lacração, The Boys virou lacração. Essa mesma ladainha que essa galera tá falando, desde quando o francês, que sempre foi bi, agora começou a se relacionar com o cara, agora é lacração. Assim, The Boys, assim, as críticas de The Boys estão claras há 3 temporadas. Só que nessa 4ª temporada eles deixaram tudo muito mais explícito, e aí a galera tá sentindo demais. Que o plot do francês tá chato, eu concordo, mas isso é outro assunto. Eu acho que o plot, né, esse arco do francês dessa temporada tá extremamente chato, assim como foi chato na temporada passada. O arco da Kimiko também tá horrível na temporada passada, aquela cena dela dançando, sabe? Horrível. Tipo, as cenas do Kimiko e da francês já estão muito ruins já as 2 temporadas. Desde a temporada passada. Parece que os roteiristas não sabem muito bem o que fazer com esses personagens, mas não é isso que tá incomodando a galera. O que tá incomodando a galera é o francês tá lá com o cara dele. Enfim, essa temporada de The Boys, né, falando de política, falando de várias coisas, veio pra deixar claro qual é a crítica que eles estão fazendo, se é que não estava claro antes. E esse show da Espoleta, né, para expor a Luz Estrela, é uma coisa que, no timing daquilo que a gente está vivendo no Brasil, acabou casando perfeitamente, né, o timing. Acompanha aqui comigo. A Espoleta chamou o Ezequiel, líder religioso daquele grupo Capas para Cristo, que a Luz Estrela já fez parte e tudo mais,
para expor a Luz Estrela. Ezequiel era o cara que falava que Jesus era um super. E durante ali o seu discurso, ele começou a fazer um monte de cálculo e começou a associar a Luz Estrela com 666 de várias formas. Ou seja, a série tá zombando de fanatismo religioso. Nesse mesmo show, a Espoleta admitiu que ela teve relações com um menino de 15 anos, e isso no Brasil, se eu não me engano, não é crime, mas nos Estados Unidos é. Tanto é crime que ela foi presa. E depois que ela foi presa, a VOT teve que dar um jeito, né, de mexer os pauzinhos, de abafar essa história e de soltar a moça. Mas beleza, a Espoleta ter feito isso não escandalizou tanto assim os religiosos que estavam ali no show dela. A Espoleta utilizou uma desculpa que isso foi um erro e com isso ela conheceu Jesus Cristo a perdoou e todo mundo achou lindo, todo mundo bateu palma pra ela. Nesse show da Espoleta, ela que já tinha sido presa por crimes sexuais, ela chamou o Profundo, o cara que abusou sexualmente da Luz Estrela. E ele admitiu esse abuso, né? Ele tentou voltar atrás. Por conta desse abuso, foi o que fez o Profundo entrar para o quê? Para a igreja da coletividade. E agora todo mundo esqueceu o que o Profundo fez. E agora todo mundo ama o Profundo de novo. A série tá criticando justamente isso. A crítica tá muito clara. Então acompanha o raciocínio. A Espoleta, que foi presa por um crime sexual, e o Profundo, que abusou sexualmente da Luz Estrela, não escandalizou tanto os religiosos da bancada ali da Espoleta, quanto a Luz Estrela ter feito um aborto com 6 semanas de gestação. E em 6 semanas, né, geralmente quando tem abortos espontâneos, muitas das vezes a mulher nem precisa fazer a curetagem, porque com 6 semanas sai só sangue, sabe? Sai só óvulos, só células mesmo. Mas isso fez a Luz Estrela ser chamada de assassina de bebês. E ela não vai ser perdoada, né? O presidente dos Estados Unidos, lá, o da Dakota Bob, falou que ela acabou tirando vários votos republicanos dele, porque ele não pode se associar com uma assassina de bebês. Os fanáticos religiosos vão condená-la para sempre. Os mesmos fanáticos religiosos que conseguiram perdoar o Profundo depois dele ter abusado dela e perdoaram a Espoleta também muito rápido, mesmo depois de descobrirem que ela foi presa por um crime sexual. E agora no Brasil tem essa PL aí, né, que tá todo mundo falando que uma mulher que aborta pode pegar uma condenação maior do que uma pessoa presa por estupro. Então, olha que timing perfeito dessa série, sabe? Mas enfim, foi bem satisfatório ver a Luz Estrela dando uma coça na Espoleta. E assim, a Mana Sábia, ela é de fato muito sábia. Porque agora, além de ser conhecida como assassina de bebês, a Luz Estrela tem uma imagem pior ainda, porque vai ficar conhecido como a louca que foi lá agredir a menina. Vamos falar da mãe do Huey. Vocês entenderam o que aconteceu ali? Porque o Huey, ele foi com o composto V até o quarto do pai dele, só que ele desistiu de aplicar o composto V e ele saiu do quarto. Então, a mãe aplicou o composto V no pai, mas que composto V é esse? Não é o mesmo do Huey, porque o que estava com o Huey levou. Então parece que a mãe do Huey tem algum contato com a VOT e ela tem algum plano. Talvez ela fez isso, né, de aplicar V no pai do Huey para tentar quebrar os The Boys por dentro, talvez ela é aliada da VOT, talvez ela foi a responsável por fazer o pai do Huey chegar nesse estado, foi responsável pelo derrame dele. Eu fico me perguntando qual é o plano final dela e fico me perguntando também o que vai acontecer com o pai do Huey, porque a gente sabe das temporadas anteriores que o composto V, ele é muito instável. Ele já é extremamente instável em crianças, mas ele é mais seguro em aplicar em crianças do que em adultos. O Centro Sage Groove, na segunda temporada, aplicava o composto V em adultos e deu tudo errado, né? Por isso que eles abandonaram isso de teste em composto V em adultos e passaram a utilizar o V24. Então eu fico perguntando o que vai acontecer com o pai do Huey. Eu não me surpreenderia se ele ganhasse um poder bem ruim, sabe? Uma deficiência, estilo as deficiências que a gente viu na série animada The Boys Diabólico. Descobrimos também o que era aquele objeto com sangue no quarto da Mana Sábia. Ela precisa que façam uma lobotomia nela para ela ficar meio burra e assim ser feliz. E assim, eu até entendo ela, porque eu imagino que deve ser extremamente estressante você ser a pessoa mais sábia, você ser a pessoa mais esperta do mundo. Às vezes você ficar alheio a certas coisas faz bem, né? Faz muito bem pra sua saúde mental. Por isso que ela pediu pro Profundo enfiar aquele troço no olho dela e raspar. E assim, cara, essa cena de fato me deu um pouco de agonia. E eu tô muito acostumado com The Boys, sabe? Nada me surpreende mais em The Boys. Tô acostumado em ver gente explodindo, sangue, cabeça cortada, sabe? Órgãos pra todos os lados, mas quando fala de olho, isso me pega. Admito pra vocês que eu virei a cara, assim, virei o olho em alguns momentos nessa cena, porque eu não consegui assistir essa cena diretão, não. Quando a câmera deu close, assim, no olho dela, que a gente vê o olhão dela regalado e ele chegando com aquele negócio, eu falei assim, e fiquei esperando um pouco passar. Porque, cara, quando fala de olho, coisas envolvendo o olho me dão muito nervoso. Mas enfim, depois da lobotomia, a Mana Sábia transou com o Profundo e vai ficar lá feliz da vida até o cérebro dela, né, se restaurar e ela voltar a ser a mesma pessoa sábia e desagradável de antes. Mas eu tô gostando muito dessa personagem, tá? Pra mim ela foi a melhor adição aqui nessa temporada. Tudo que tá envolvendo ela tá trazendo um fôlego novo, um ritmo diferente pra história. E vocês repararam que a Kate e o Sam apareceram ali naquele comercial da V52 Expo.
aquele evento, né, que a VOT está fazendo para as pessoas conhecerem os seus ídolos. E a Kate e o Sam, eles foram identificados como guardiões de Godolphin, e a gente sabe que eles vão aparecer aqui nessa temporada. Vimos também um trechinho ali do programa de investigação, né, de True Crime, do Tech Knight, onde ele está tentando investigar e descobrir o paradeiro de Mary Monroe e os outros seus 3 amigos. É óbvio que eles estão desaparecidos, porque eles foram presos no final da temporada de Gen V. Eles estão presos em algum lugar da VOT. E eu não acho que eles vão ser importantes aqui nessa temporada, não. Eles devem sair de lá na cena pós-créditos do último episódio, ou talvez só no começo da segunda temporada de Gen V mesmo. E descansa em paz, né, o Chance Perdomo, que faleceu esse ano e que não vai voltar para a segunda temporada. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então eu peço para vocês deixar o like e me seguir no Instagram também, porque se vocês me seguirem no Instagram, eu tenho mais chances de fechar a publicidade. Porque trabalhar CLT e criar conteúdo não é fácil, eu fico extremamente cansado, mas estou aqui porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então me dê essa força por lá no Instagram, e caso vocês queiram apoiar a criação de conteúdo aqui do canal de outra forma também, tem aqui na descrição o link do LivePix que vocês podem entrar lá. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.